Vamos analisar os clubes do futebol paulista, principalmente no Campeonato Brasileiro? Um grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Me chama bastante atenção o que vem acontecendo com os clubes do futebol paulista, principalmente no Campeonato Brasileiro. Na verdade é um momento complicado, podemos dizer assim, e os argumentos são os mais variáveis possíveis. Claro que o Palmeiras ainda tem algum tipo de crédito, porque é o atual campeão brasileiro, chegou na semifinal da Copa Libertadores, disputou as quartas de finais da Copa do Brasil, acabou, sim, tendo um segundo semestre frustrante para o seu torcedor, isso é fato, não tem mais chance de ser campeão brasileiro, pelo menos na minha visão, e agora briga diretamente aí por uma vaga na Libertadores de 2024. É verdade que o Palmeiras foi campeão paulista em cima do Água Santa, também foi campeão da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, por ter sido campeão brasileiro, joga essa decisão diante do campeão da Copa do Brasil. Acho que mesmo com o segundo semestre frustrante, o Palmeiras acaba saindo fora desse pacote. Analisando o São Paulo, é claro que o São Paulo está com o ano ganho. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Isso potencializa demais o ano do São Paulo. Mas o São Paulo no Campeonato Brasileiro ocupa a 11ª colocação com 35 pontos. Ainda assim corre risco de rebaixamento, coisa que eu acho que não vai acontecer. O São Paulo vem batalhando, reformulando, tentando montar uma nova estrutura. Acabou sendo eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pro Água Santa, que foi, sem dúvida nenhuma, uma surpresa e bastante frustrante. Mas é claro, os últimos anos do São Paulo não vem sendo bom, mesmo tido o título de campeão paulista em 21, agora com certeza pode elevar o seu nível depois desse título da Copa do Brasil. E claro, a vaga garantida para a Libertadores, o ano que vem joga a Supercopa, provavelmente diante do Botafogo, que na minha opinião vai ser o campeão brasileiro. Claro que a gente tem que exaltar demais o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que é vice-líder da competição nacional, com 49 pontos. Muita gente fala, o Bragantino não tem torcida, não tem pressão, mas o trabalho feito pelo Pedro Caixinha, português, é um trabalho digno, é um trabalho bacana, e o Bragantino, com essa estrutura, chegou na decisão da Copa Sul-Americana, perdeu para o Atlético Paranaense alguns anos atrás, e sem dúvida nenhuma vem com uma estrutura que deve servir de modelo. Então, assim, não é pouca coisa o Bragantino ser vice-líder da competição. É claro e evidente que a decepção fica pelo Corinthians e Santos, momentos praticamente inaceitáveis. Vamos lá, falar um pouquinho do Corinthians. Já é uma situação de longa data, o Corinthians tem praticamente 1 bilhão de dívidas. Eu fiz vídeos há poucos dias atrás falando sobre isso e é uma situação que preocupa. O Corinthians está prestes à eleição presidencial, que vai trocar o Duílio ou pelo André Negão ou pelo Augusto Melo. Mas assim, uma dívida quase impagável. O estádio também caminha na mesma situação. E o Corinthians está nada mais nada menos que na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, e também corre risco de rebaixamento. Lembrando que o primeiro clube do rebaixamento, o primeiro time fora do rebaixamento é o Vasco, que tem 30 pontos, a mesma pontuação de Santos e Goiás, que estão na zona do rebaixamento. Então tá tudo muito próximo aí. E lembrando que o ano do Corinthians foi extremamente desastroso. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista, acabou perdendo a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians já jogou a final da Copa do Brasil do ano passado contra o Flamengo e perdeu. Mas as campanhas vexatórias na Libertadores, saiu fora, foi eliminado na primeira fase. O Campeonato Brasileiro mostra esse momento do Corinthians. E o que mais preocupa no Corinthians, sem dúvida nenhuma, essa gestão do Duílio, essa dívida absurda, alguns contratos sem o mínimo de sentido com alguns jogadores já veteranos, a troca constante de técnico.
Então tá fazendo todo o trabalho de um time que vai cair para a segunda divisão. Acredito que não vai cair, mas sem dúvida nenhuma que está bem próximo em termos de pontuação. E claro, os últimos anos do Corinthians são lamentáveis e o torcedor está bastante preocupado com isso. É claro que existem níveis, e eu nem sei colocar isso em pauta, mas acredito que de todos os clubes aí a situação mais difícil é do Santos. Porque tá na 17ª colocação do campeonato, com apenas 30 pontos. O Santos, no Campeonato Paulista, sequer classificou para a fase final, e com isso acaba perdendo receita. O Rueda faz uma gestão também complicada, mudanças constantes de técnico, Diego Aguirre, agora chegou aí o Marcelo Fernandes para tentar dar um alento aí, o cara que sempre foi prata da casa, e eu fiz vídeo sobre isso também. O Santos, para você ter uma ideia da situação do Santos, o Santos corre risco gigante de sequer jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Então, tudo isso mostra essa dificuldade do futebol paulista hoje, e na minha visão, isso é vergonhoso, isso é inaceitável, principalmente para clubes desse tamanho, de Corinthians, de Santos. E o exemplo disso tudo, sem dúvida nenhuma, que eu queria exaltar, é sem dúvida o Bragantino, a campanha do Red Bull Bragantino. Claro, o Red Bull Bragantino tem uma empresa por trás que faz um trabalho muito legal, mas a gente tem que discutir sim, por que Corinthians, por que Santos, por que o São Paulo ficou tanto tempo nessa situação, por que o Palmeiras ficou também muito tempo nessa situação, chegou a jogar 2 vezes a Série B, valores absurdos em dívidas. Então, um trabalho sério, um trabalho competente, um trabalho com lisura pode sim levar um time a momentos gloriosos no futebol. O Palmeiras foi prova disso, o São Paulo está tentando voltar, o Flamengo, já falando um pouquinho da estrutura lá do Rio de Janeiro, tem algumas dificuldades também por erro de escolhas, mas briga por título sempre. Então, sem dúvida que, principalmente Santos e Corinthians, precisam urgentemente mudar a sua estrutura, profissionalizar, principalmente pessoas, para que saia dessa situação o mais breve possível. O Santos, ele vem brigando por rebaixamento já faz tempo. O Santos, ele quase foi rebaixado no Campeonato Paulista em 2 anos atrás, 2 vezes consecutivas. O Corinthians faz 4 anos que não ganha nada. Então, o momento do futebol paulista é um momento muito triste. Claro que eu não estou nem falando de outras estruturas como Guarani, Ponte Preta, que até fazem campanha. Guarani, Novo Horizontino está fazendo uma campanha interessante na Série B, mas a gente pode dar o exemplo da Portuguesa também, que não consegue se restabelecer. Então, até onde pode chegar um clube de futebol grande, né? Uma estrutura, mínima estrutura com gestão, com inteligência, você pode chegar ao topo. E um descuido, um trabalho feito com má qualidade pode te derrubar. E acho que tudo isso vem sendo provado aí nos últimos anos. É que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar, por conta de receita, por conta de visualizações. O Bragantino faz uma campanha brilhante e Corinthians e Santos fazem uma campanha para não cair o campeonato inteiro, brigando contra o rebaixamento. Isso não entra na minha cabeça e acho que tem que mudar o mais breve possível. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, começa a 28ª, né? Às 18h30 o São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi. E amanhã, Internacional e Santos no Beira-Rio às 16 horas. 18h30, Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. O América é o último colocado. Às 18h30, Red Bull Bragantino pega o finalista da Libertadores, o Fluminense. E às 18h30 também o Palmeiras enfrenta o Curitiba lá no Couto Pereira. O Curitiba que é o penúltimo colocado. E o Palmeiras tenta aí, sem dúvida nenhuma, uma recuperação no campeonato.
Mas eu queria que vocês deixassem nos comentários o que você acha do momento do futebol paulista, principalmente de Corinthians e Santos. É complicado jogar um campeonato brasileiro inteiro tentando fugir da zona do rebaixamento. Então peço que você se inscreva no canal DNA, deixe o seu like, ative as notificações que aqui tem vídeo todos os dias. E amanhã a gente volta aí com a análise dessa rodada aí, a 28ª do Brasileirão, beleza? Tamo junto!